trabalho e por toda a sua trajetória até aqui. Declaração de líder para a bancada do PSDB. Da tribuna, a vereadora Marisol Santos. Mais uma vez, então, muito bom dia a todos, nosso presidente e colega vereador Bortola. Eu quero aproveitar e agradecer a esse espaço da nossa declaração de líder, ao meu líder, vereador Aldonei. Nossa bancada muito coesa, vereador Aldonei, com as divergências normais, mas com a liberdade também de votar e de defender aquilo que a gente acredita. Mas eu vim hoje para esse espaço da declaração para falar de uma pauta importante que a gente vem trabalhando há bastante tempo e nesse ano, nesse novo mandato, a gente já começou de uma forma talvez ainda mais ampla, né? Que é a questão da corrida de rua. Vim combinando sem querer com vim combinando com o slide, hoje não era essa a intenção. Enfim, estamos falando sobre corrida de rua porque os colegas sabem que eu sou uma pessoa que gosto muito da corrida, não sou uma maratonista, nem meia ainda, né? Nem cheguei, estou longe ainda dos 21, mas gosto muito desse esporte, acho que esse é um esporte que tem conquistado cada vez mais espaços, em Caxias do Sul, inclusive, né? A gente pode, com um exemplo muito simples, pensar na meia maratona que foi realizada lindamente no ano passado, com 1.000 participantes a mais do que o ano anterior. Então, a gente mostra o quanto tem aumentado o número de adeptos, de pessoas que têm optado pela corrida de rua na nossa cidade. E aí nós temos recebido também, por óbvio, e o nosso trabalho aqui é muito sob demanda, né, sobre também o que as pessoas nos trazem, a gente tem recebido muitos corredores de rua pedindo melhorias em espaços, né? Estão todos buscando possibilidades de infraestrutura melhor em alguns locais, então a gente também tem levado essa pauta cada vez mais longe. Nós estivemos, e aí só nesse slide tem um registro, nós estivemos essa semana numa reunião com o secretário de Esporte e Lazer, nosso ex-colega aqui, vereador, né? Meu ex-colega do PSDB, inclusive, o secretário Cadori, e com a sua equipe falamos um pouco sobre isso, queríamos entender melhor qual é o planejamento da ESMEL para essa questão da corrida de rua, que é um esporte tão democrático, né, e com um custo muito baixo, não precisa de grandes recursos para que a gente faça, simplesmente que a gente tenha essa orientação e esse cuidado médico e depois, obviamente, a gente possa praticar um esporte que é ao ar livre, que tem todas as possibilidades da gente fazer aqui pela cidade, apesar da altimetria, né? Mas a gente pode escolher os melhores lugares, mas que precisa de alguns cuidados, né? De um olhar acolhedor da cidade, como o que a gente já tem, por exemplo, no Parque dos Macaquinhos, ou a gente já tem na Praça Dante, a gente já tem em alguns locais pontos de hidratação, mas pode ter mais, a gente tem que pensar mais sobre isso. A cidade já tem, né, o fechamento, o trancamento da rua Isadora Sanvito de Mori, que é lá pertinho do Világio Caxias, nas quartas à noite, nos domingos de manhã, para a prática da corrida, mas a gente pode ampliar, e é nisso que a gente tem trabalhado bastante, aliás. E aí ontem, inclusive quero parabenizar aqui o repórter Marcos Cardoso, que ontem já saiu na edição digital do Pioneiro, uma reportagem falando sobre essa questão das corridas, né, nas ruas, os corredores, e ele inclusive faz uma citação a esses momentos em que nós já estivemos aqui com a Secretaria de Esporte e Lazer, cobrando essas melhorias, né, nos colocando à disposição para pensarmos em melhorias, em pontos de hidratação, em fechamento e manutenção também desses espaços, da gente pensar em demarcação, das pistas em alguns locais, e uma cobrança que a gente tem feito bastante incisiva e que a gente vai continuar em relação a isso, é com a segurança desses locais. E segurança a gente passa por aqui a questão da discussão da iluminação, né? Inclusive, que nos ajuda muito. Ontem saiu uma reportagem, inclusive, acredito que tenha sido na Zero Hora Digital, pelo menos eu vi aqui nas redes sociais, falando sobre o número de... Isso era uma referência a Porto Alegre, mas o número de mulheres que deixou de correr, deixou de praticar a corrida nos parques por causa da insegurança. Então, a gente precisa melhorar isso, né? Nós estamos num período aí de noites muito quentes e a gente precisa melhorar. E a gente tem feito também
essa cobrança para que a gente possa. A gente sabe que já está no cronograma da PPP, da iluminação, a questão dos parques, mas talvez a gente tenha que mudar um pouquinho o cronograma e avaliar essa possibilidade de agilizar isso para dar mais segurança. Então, nós já estivemos na SMEL, temos uma agenda já com o Milton Corlatti, nosso presidente da empresa Festa da Uva, para falar também sobre o parque de eventos, que é um dos espaços que tem sido bastante utilizado, né, pelos corredores, para que a gente possa aprimorar cada vez mais a questão da iluminação, desses pontos de água. Já existe um projeto também, e que a gente está acompanhando com o grupo, né, de corredores, assim, que já vem tratando sobre isso com a Secretaria de Esporte e Lazer, para a demarcação da pista, pelo menos na parte externa ali do estacionamento, mas a gente quer que isso possa ser também internamente. A gente precisa pensar sobre isso, porque quando a gente fala sobre corrida, a gente está falando de qualidade de vida, está falando sobre saúde, está falando sobre bem-estar. E uma das fotos que tem aí também é de um encontro que eu tive com o superintendente do Világio Caxias. Está ali o David, a Débora também conosco ali. A Débora, que é, aliás, né, maratonista, foi minha colega, trabalhava comigo lá atrás no Grupo RBS, tem feito um trabalho incrível também no shopping, no Világio Caxias. Por que o Világio Caxias? E até por essa questão da segurança, mas também não vamos negar, quem gosta de correr, nem que seja um pouquinho como eu, sabe que a altimetria ali fica ótimo, né? Mais plano dentro do estacionamento do shopping. Então, muita gente tem procurado por questão de segurança e pela questão também dessa possibilidade de uma corrida talvez um pouco mais leve, o estacionamento do Világio Caxias. E eles, até por já terem sediado algumas corridas lá dentro, já demarcaram uma pista que hoje tem 500 metros, e aí conversando com o superintendente, levando essa nossa preocupação, ele disse, também é a nossa. Inclusive, eles estão com um projeto muito legal de ampliar isso para a pista, toda a parte interna do que eles querem fazer ali no shopping, com 3 quilômetros, já com planejamento para bebedouros, para aspersor, para um espaço kids, para quem vai correr também deixar as crianças, enfim. Tem uma série de questões que estão sendo pensadas e que nos deixa muito felizes, porque a gente sabe que precisa do poder público para viabilizar, mas também precisa que as empresas, que os estabelecimentos sejam sensíveis a isso, né? Então, parabéns ao Világio Caxias por essa iniciativa tão importante, porque a gente sabe que esse percurso dentro do shopping forma ali uns 3 quilômetros, é o que eles estão, né, imaginando, prevendo e planejando, mas se a gente contar com as ruas paralelas, chegaria num percurso que é esse que é feito nas provas, né? Inclusive, tem prova aí no fim de semana, que Sesc aprova, né, Marcelo, meu assessor da corrida, e que aí já chega pelo menos a 5 quilômetros. Aliás, antes de passar a parte ou falar mais algumas coisas, só quero dizer que tem 2 fotos ali, uma que mostra, né, a minha participação, como eu disse, é distante, né, dos grandes corredores, aí é realmente como uma questão de saúde, né, e que eu já falei sobre isso, que é lá na Corrida Orquídea, e a outra é só para dizer que o nosso gabinete é um gabinete apaixonado pela corrida, tem o Marcelo, que é nosso assessor da bancada do PSDB, e a Milena, que é minha assessora do gabinete, os dois aí numa das tantas provas que a gente participou, que essa foi a Vinorun ali da Casa Perini. Mas era isso que eu queria compartilhar, inclusive com os colegas vereadores e com a comunidade, que a gente tem batalhado muito para que a gente possa cada vez mais ter uma cidade que seja acolhedora nesse sentido. Seu à parte, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado pela gentileza, vereadora Marisol. No meu escritório, todos que começam a trabalhar lá ganham a inscrição na Inspire de forma gratuita para correrem. Eu sou o único que não vai nas aulas, mas de toda forma eu acho muito importante que a senhora trata. Tem uma alteração no modelo de turismo da cidade e o turismo de aventura tem crescido significativamente. Tenho certeza que o secretário Felipe vai tratar sobre isso. E eu gostaria de tratar um ponto específico. No municipal, nós temos uma abertura nas terças, quartas e quintas até as 8 horas da noite. Nos demais dias, somente até as 7 horas da noite. Acho que a gente poderia tratar, porque o municipal está sempre lotado, em especial nos dias de calor, porque disponibiliza água, porque a pista é excelente, que as pessoas possam ter acesso posteriormente. Sei que a senhora tem uma proximidade com o vereador Cadori, hoje secretário, a gente poderia alterar até as 8 horas da noite. E também gostaria de tratar sobre Mato Perso, porque eu acredito que o Marcelo também faça corridas de longa distância e treinar 20 quilômetros
em uma pista de 890 metros é muito complexo. Então, acho que a gente deveria dar uma atenção especial para Mato Perso, que é o local onde ocorrem os treinos de longa distância e, com certeza, poderia ser mais bem utilizado. Muito obrigado pela gentileza. Agradeço. Não tem vaga lá para entrar direto assim no grupo de corrida. Tem tantos corredores tão... a gente já trouxe aqui, né? Já falamos do Ali Silvestrin, já falamos do Lê Castanha, falamos de tanta gente legal que tem se envolvido com isso, e que bom poder estar junto com essas pessoas. Só para concluir aqui, todo mundo passa um pouquinho, presidente Andressa, eu vou passar também. Só para concluir, o campo municipal tem sido, sim, avaliado pelo secretário Cadore em várias questões. Nós já levamos algumas demandas, eu moro muito próximo, eu uso muito o campo municipal, então eu tenho certeza que a gente precisa trabalhar todos juntos por melhorias nesse sentido, mas queria compartilhar essa pauta tão importante com os colegas vereadores e com a comunidade. Muito obrigada pela tolerância, presidente. Muito obrigada, vereadora Marisol.